Quando a gente trabalha com funções de variáveis contínuas, eu tenho alguns problemas que eu já não tenho com variáveis discretas. Então, muitos alunos têm uma dificuldade muito grande de compreender isso. Então, eu vou começar explicando um dos maiores desafios assim, que a gente pode ter, que é compreender como funciona a distribuição de probabilidade de uma variável contínua. Na verdade, eu nem posso falar de distribuição de probabilidades, eu posso falar de densidade de probabilidade. Mas vamos já já entender isso. Bora começar com um exemplo aqui, né? Bora pegar a variável aleatória x, sempre essa mania de chamar de x o negócio. Na próxima eu prometo que eu chamo de y. E vamos dizer que essa variável aleatória x, ela é a altura de uma pessoa, certo? A altura de uma pessoa medida em metros. Tem que ser específico, senão dá confusão. Então vamos lá. A altura de uma pessoa é uma variável contínua, certo? Porque pode dar qualquer valor. Então, digamos que eu diga que a altura de uma pessoa, ela é, sei lá, vamos chamar a pessoa A. A pessoa A. E eu disse que a pessoa A tem 1,76 m, certo? Vou colocar só o número, não vou colocar unidade de medida. Ok, isso é uma coisa. Mas a gente se acostumou a trabalhar com altura em termos de duas casas decimais, mas na prática, a altura não precisa ter duas casas decimais. Digamos que eu pego uma segunda pessoa, uma pessoa B, e essa pessoa B, ela tem uma variação disso, ela tem 1,75 m, 1,756 m. Está correto, né? É um número, e a altura pode ser isso, né? Então, na verdade, se eu parar para pensar no número, altura, é um número contínuo, ele pode assumir qualquer valor, ele pode ser 8, 0, 3, pode ser uma dízima, que seja, né? Então, a verdade é que para isso ser correto, para que uma pessoa tenha como altura 1,76 m, precisaria que todas as casas decimais a seguir fossem zero. A mesma coisa vale para esse outro cara, não interessa se o número é grande ou não é, teria que ser tudo zero até infinito. Então, na verdade, não sei se vocês já pensaram nisso. Os números, eles têm uma característica um tanto metafísica, né? Porque para eu aceitar que esse número é 1,76, eu tenho que aceitar que não tem nenhuma casa decimal que seja 1, que seja qualquer outro número. Tudo teria que ser zero. Todo número, para eu aceitar como tal, ele teria que ter zeros infinitos à direita. Caso contrário, não seria aquele número. Então, isso é interessante, porque eu sempre vou precisar de mais casas decimais para identificar um número. Então, eu tenho sempre infinitos números. Eu tenho uma quantidade infinita de números. Se eu pego entre, sei lá, 1 metro, digamos que essa variável x, ela possa assumir o valor x, e eu sei que o valor da altura da pessoa está entre 2 metros e 1 metro. Mas entre 2 metros e 1 metro tem infinitos valores. Como é que eu posso caracterizar um valor em especial? Então, se você me perguntar qual é a probabilidade da altura de uma pessoa ser exatamente igual a 1,62, difícil dizer, porque quantos números o x é possível dizer? Pode ser 1,62 m, pode ser 1,62 m, 0,004, pode ser 1,62 m, 0,005. Enfim, eu posso ter infinitos números. E se eu for atribuir uma probabilidade a cada um deles, vai ser um valor muito pequenininho. Vai ser um valor cada vez menor quanto mais eu aproximar de um número. Então, a verdade é que eu não tenho como atribuir probabilidade para um número específico. Então, a probabilidade da minha variável aleatória contínua ser igual a um número específico é zero, sempre.
Sempre a probabilidade de uma variável aleatória contínua assumir um número específico é sempre igual a zero. E o motivo é esse, porque um número específico, para ser esse número específico, ele tem que ter infinitos zeros à direita. E, ao mesmo tempo, esse número específico ele é um dentre infinitos números entre 1 e 2. Então, esses infinitos números, eles partilham um valor infinitesimal da minha probabilidade, que eu vou chamar zero para todos os efeitos, né? Então, isso é um problema, porque como é que a gente resolvia o caso das variáveis aleatórias discretas? Eu resolvia atribuindo valores de probabilidade aos números. Mas lá dava para fazer, porque eu tinha números específicos acontecendo. Agora não dá mais para fazer isso, porque se eu atribuir uma probabilidade a um número específico, essa probabilidade é zero. Então, se cada valor específico vale zero, a soma vai dar zero também? Então, tenho aqui um problema esquisito, né? Porque eu tenho um conjunto de zeros que vai dar alguma coisa. Então, na prática, a gente não lida com números específicos quando fala de variáveis aleatórias contínuas. A gente trabalha sempre com intervalos. Então, faz mais sentido, na verdade, no caso de uma variável aleatória contínua, eu falar uma coisa desse gênero aqui. Qual a probabilidade de a minha variável aleatória x ser maior que 1,61 e menor que 1,62? Aí beleza, aí ok. Aí eu tenho um número que pode ser atribuído aqui, certo? É por isso que a gente fala em densidade, porque nós não falamos de números específicos, porque esse valor ele é infinitesimalmente pequeno, tão pequeno que tende para zero. Agora, quando eu falo de um intervalo, aí eu posso ter um número atribuído, eu tenho uma densidade. Então, é mensurável para mim, faz sentido dizer, olha, o Vinícius tem uma altura entre 1,61 m e 1,63 m. A gente, para facilitar a nossa vida, a gente fala 1,62 m. Mas é algum número aí no meio, certo? Se eu for ser bem específico. Então, quando a minha variável aleatória ela é contínua, eu já não posso falar de números específicos, e sim de intervalos. Então, para mim, como é que funciona? Eu tenho isso aqui, gente, esse intervalo ele é um conjunto. É a mesma coisa que dizer que P x, a probabilidade de x pertencer a um conjunto B, onde B é 1,61 menor que x, que é menor que 1,62. Lembra que o intervalo também é um conjunto. Para quem fez matemática básica ali comigo, viu que o intervalo é um conjunto. Então, eu posso falar, quando eu falo de variável aleatória contínua, eu posso falar em termos de pertencer a um intervalo, pertencer a um conjunto. Então, uma função densidade de probabilidade, ela é isso. Ela é, a função densidade de probabilidade, ela é f de x, ela é uma letra minúscula, né? Fzinho, dx, ela só pode ser falada em termos de intervalo, certo? Então, ela sempre tem que ser falada dessa maneira. Então, como é que a gente define normalmente essa probabilidade? A gente não tem uma definição específica para ela. Eu posso dizer assim, que a probabilidade de x pertencer a um determinado conjunto é igual à integral neste conjunto da minha função de distribuição dx. Ou seja, é a soma dos pequenos conjuntinhos, certo? Então, se eu quiser saber qual é a probabilidade, essa probabilidade aqui, ó, eu quero saber a probabilidade de x ser 1,61 está entre 61 e 1,62, certo? Então, tem que existir uma função densidade que represente a minha altura de tal maneira que eu consiga fazer a integral dela entre 1,61 e 1,62, e isso dê a probabilidade da minha altura. Então, a função é o que representa essa taxa de crescimento,
certo? É por isso que é tão difícil de definir, né? Ela é uma função que representa essa variação de probabilidade dentro de um determinado intervalo. Isso significa que eu não tenho como atribuir f de x não é uma probabilidade, mas ao mesmo tempo, se eu fizer a integral de menos infinito até mais infinito da minha função densidade, isso aqui tem que dar 1, tá? Porque ao mesmo tempo que f de x não é uma probabilidade, mas o intervalo trabalha com o conceito de probabilidade. Então, se eu somar todas as probabilidades, não pode dar mais do que 1, nem menos do que 1. Tem que dar 1. Tá? E aí entra o conceito da função distribuição acumulada. Função, e aqui a gente usa mesmo esse termo distribuição acumulada, que nada mais é o mesmo conceito basicamente, né? F de A, que na verdade é a probabilidade da minha variável x pertencer a um conjunto que seja definida ou assim, ó, que vai de menos infinito até o valor de A, fechado. Tá? Isso é equivalente a fazer uma integral que vai de menos infinito até A da minha função densidade. Naturalmente que a relação entre os dois a gente pode relacionar através de, de derivada, né? A derivada da minha função distribuição vai ser a minha função densidade. Então eu posso dizer isso aqui, se eu fizer a derivada da minha função distribuição, isso aqui vai ser a minha função densidade de A, né? Então, a minha função densidade é isso. Então, uma coisa que é importante é que o mais próximo que eu consigo chegar da relação entre a minha função densidade e uma probabilidade é se eu pegar um intervalo bem pequeno. Então, se eu pegar um intervalo bem pequenininho, aí é meio como se eu estivesse trabalhando com uma probabilidade, mas não é. Só que assim, apesar de todo esse papo quase que metafísico e abstrato que eu falei para vocês, a interpretação da densidade como uma probabilidade ainda está valendo. Então, digamos que a função densidade, ela tem um gráfico que é assim. Esse aqui eu acho que vocês até conhecem, certo? Esse velho conhecido aqui. Não direi nomes. Então, o que significa isso? Significa quando eu vejo esse gráfico da minha função densidade, ele representa mais ou menos a mesma coisa que representa a distribuição. Significa que esse ponto bem aqui, esse valor de x, é o valor mais provável para a distribuição da minha probabilidade. Só que eu não posso falar de probabilidade de x. Eu só posso falar de probabilidade no intervalo entre um número e outro, tá? Entre A aqui e B, tá? Eu só posso falar de probabilidade numa área. Então, para eu calcular a probabilidade, eu tenho que calcular a integral entre A e B, necessariamente. Eu não posso falar. Eu até entendo que vocês interpretem, e não tem mal nenhum em vocês interpretarem que a probabilidade é maior aqui nesse ponto. Mas eu não posso atribuir um valor a essa probabilidade, só posso atribuir o valor a um intervalo. Se eu quero muito atribuir a probabilidade a um valor específico, então eu tenho que tornar esse intervalo bem pequenininho, de tal forma que a minha integral seja num intervalo cada vez menor. É o máximo que a gente consegue fazer em termos de função densidade. Então, isso aqui é a caracterização de uma função de variável aleatória. Agora, uma coisa que eu não comentei na discreta é que existem várias densidades e várias distribuições que já são conhecidas. É muito parecida com o que a gente vê na matemática determinística. Eu tenho a função de primeiro grau, eu tenho a função de segundo grau, eu tenho a função exponencial, função logarítmica. É claro que existem outras funções que não estão bem definidas assim, mas eu já construo uma série de funções específicas que é para facilitar a minha vida, que eu já conheço aquele comportamento. Então, a mesma coisa acontece aqui. A gente vai ter a função normal, a gente vai ter a função de Poisson, a função de Bernoulli, que são comportamentos conhecidos. E uma coisa que eu vou tentar fazer é, quando eu pego um experimento na prática, encaixar nesse comportamento. Então, isso aqui é o que a gente
completei aqui a caracterização primária de uma função de uma variável aleatória.